Testemunhos Seletos, volume 1, capítulo 92. Santidade dos Mandamentos de Deus. Muito respeitado irmão K., em janeiro de 1875, foi-me mostrado haver um empecilho no caminho da prosperidade espiritual da Igreja. O Espírito de Deus está agravado porque muitos não têm a vida e o coração retos. Sua professa fé não se harmoniza com suas obras. O sagrado dia de repouso de Jeová não é observado como deveria ser. Cada semana Deus é roubado por alguma transgressão das fronteiras de seu santo tempo, e as horas que deveriam ser dedicadas à oração e meditação dedicam-se a atividades mundanas. Deus nos deu seus mandamentos não só para neles crermos, mas também para lhes obedecermos. O grande Jeová, depois de haver posto os fundamentos da terra, de revestir todo o mundo com trajes de beleza, enchê-lo de coisas úteis ao homem, havendo criado todas as maravilhas da terra e mar, instituiu então o dia do sábado e santificou-o. Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele repousou de toda a sua maravilhosa obra de criação. O sábado foi feito para o homem, e Deus deseja que ele nesse dia deixe o trabalho como ele próprio descansou após os 6 dias de trabalho da criação. Os que reverenciam os mandamentos de Jeová hão de, depois que tenham recebido luz com referência ao 4º preceito do Decálogo, obedecer-lhe sem questionar a viabilidade ou conveniência de semelhante obediência. Deus fez o homem à sua própria imagem e deu-lhe a seguir um exemplo da observância do 7º dia, que ele santificou e tornou santo. Era seu desígnio que nesse dia o homem o adorasse, não se empenhando em ocupações seculares. Ninguém que desrespeite o 4º mandamento, depois de haver compreendido as reivindicações do sábado, pode ser tido como inocente à vista de Deus. Irmão K., o irmão reconhece as reivindicações de Deus quanto à observância do sábado, mas suas obras não se harmonizam com sua profissão de fé. O irmão põe sua influência do lado dos descrentes, visto como transgride a lei de Deus. Quando julga que suas circunstâncias temporais requerem atenção, o irmão transgride sem preocupação o 4º mandamento. O irmão torna a guarda da lei de Deus uma questão de conveniência, obedecendo ou desobedecendo, segundo indicam suas ocupações ou inclinações. Isto não é honrar o sábado como uma instituição sagrada. O irmão ofende o Espírito de Deus e desonra seu Redentor, seguindo esse procedimento descuidado. Não é aceitável a obediência parcial. Não é aceitável ao Senhor uma parcial observância da lei do sábado, e isso tem sobre o espírito dos pecadores pior efeito do que se o irmão não fizesse profissão de ser observador do sábado. Eles percebem que sua vida contradiz sua crença e perdem a fé no cristianismo. O Senhor toma a sério o que diz, e não é impunemente que o homem põe de parte seus mandamentos. O exemplo de Adão e Eva no jardim deveria servir-nos de advertência bastante contra qualquer desobediência da lei divina. O pecado de nossos primeiros pais, dando ouvido às enganosas tentações do inimigo, trouxe sobre o mundo culpa e tristeza, levando o Filho de Deus a deixar as cortes celestiais e tomar um lugar humilde na terra. Foi sujeito a insultos, a rejeição e crucifixão por aqueles mesmos a quem viera abençoar. Que custo infinito foi resultado da desobediência no jardim do Éden. A majestade do céu foi sacrificada para salvar o homem da penalidade de seu crime. Deus não passará por alto qualquer transgressão de sua lei, tanto hoje como no dia em que pronunciou juízo contra Adão. O Salvador do mundo ergue a voz em protesto contra os que consideram os mandamentos divinos leviana e descuidadamente. Disse ele: qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5:19. O ensinamento que nossa vida revela é inteiramente em favor da verdade ou contra ela. Se vossas obras parecem justificar o transgressor em seu pecado, se vossa influência dá a impressão de considerardes levianamente a transgressão dos mandamentos de Deus,
Então não só sois culpados vós mesmos, mas sois também, em certa extensão, responsáveis pelos consequentes erros de outros. Mesmo no princípio do 4º preceito, disse Deus: lembra-te, sabendo que o homem, na multidão de seus cuidados e perplexidades, seria tentado a escusar-se de satisfazer a todas as reivindicações da lei, ou na pressão dos negócios seculares, se esqueceria de sua sagrada importância. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Êxodo 20, verso 9. As comuns ocupações da vida para o ganho secular ou o prazer. Estas palavras são muito explícitas, não pode haver erro. Irmão K., como ousa transgredir mandamento tão solene e importante? Porventura o Senhor fez uma exceção pela qual o irmão seja absolvido da lei que ele deu ao mundo? Serão suas transgressões omitidas do livro de registro? Concordou ele em excusar sua desobediência quando as nações se apresentarem ante ele para serem julgadas? Não se engane por um momento que seja com o pensamento de que seu pecado não lhe trará o castigo merecido. Suas transgressões serão castigadas com vara, porque o irmão tinha a luz e, no entanto, tem andado em sentido exatamente contrário. O servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Lucas 12, 47. Deus deu ao homem 6 dias para fazer a sua obra e levar avante os negócios comuns da vida. Mas ele reclama um dia que ele pôs de parte e santificou. Ele o dá ao homem como um dia em que possa repousar do trabalho e dedicar-se à adoração e ao desenvolvimento de sua condição espiritual. Que flagrante afronta é roubar o homem um único dia santificado de Jeová e dele se apropriar para seus próprios fins egoístas. É a mais grosseira presunção aventurar-se o homem mortal a comprometer-se com o Todo-Poderoso a fim de assegurar seus próprios desprezíveis interesses. É tão cruel violação da lei servir-se ocasionalmente do sábado para negócios seculares, como seria rejeitá-lo completamente, pois isso é fazer dos mandamentos do Senhor uma questão de conveniência. Eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Vem-nos forte a voz do Sinai. Nenhuma obediência parcial nem interesse dividido é aceito por aquele que declara que as iniquidades dos pais serão visitadas nos filhos até a 3ª e 4ª geração dos que o aborrecem, e que ele mostrará misericórdia em milhares aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Não é coisa de pouca importância roubar um vizinho, e grande é o estigma sofrido por aquele que é encontrado culpado de semelhante ato. Entretanto, o que não se rebaixaria a defraudar seu semelhante, não tem vergonha de roubar a seu Pai Celestial o tempo que ele abençoou e pôs de parte para um fim especial. Meu caro irmão, suas obras estão em desacordo com a fé que professa, e sua única desculpa é a pobre alegação de isso de ser conveniente. Os servos de Deus, antigamente, foram convidados a depor a vida em defesa de sua fé. O seu procedimento bem pouco se harmoniza com o dos mártires cristãos que sofriam fome e sede, tortura e morte, de preferência a renunciar à sua religião ou ceder os princípios da verdade. Fé e obediência. Está escrito: que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? Tiago 2, 14. Toda vez que o irmão se põe a trabalhar no dia de sábado, nega virtualmente sua fé. Ensinam-nos as Sagradas Escrituras que a fé sem obras é morta e que o testemunho de nossa vida proclama ao mundo se somos ou não fiéis à fé que professamos. A conduta do irmão diminui a lei de Deus no conceito de seus amigos seculares. Ela lhes diz: os senhores podem obedecer ou deixar de obedecer aos mandamentos. Eu creio que a lei de Deus é de algum modo obrigatória para o homem. Mas, afinal, o Senhor não é muito estrito quanto à estrita observância dos preceitos da mesma, e uma transgressão ocasional não é castigada com severidade de sua parte. Muitos se desculpam de violarem o sábado referindo-se ao seu exemplo. Arguem que se um homem tão bom que crê ser o 7º dia o sábado pode nesse dia empenhar-se em empreendimentos seculares, quando as circunstâncias assim o parecem exigir, certamente eles poderão fazer o mesmo sem condenação.
O irmão se defrontará com muitas almas no juízo, as quais farão sua influência uma desculpa para sua desobediência à lei de Deus. Embora isto não sirva de desculpa para o pecado deles, será um terrível depoimento contra o irmão. Deus falou e ele espera que o homem obedeça. Não indaga ele se lhe é conveniente proceder assim. O Senhor da vida e da glória não consultou sua conveniência ou prazer quando deixou sua altíssima posição para se tornar um varão de dores e experimentado em trabalhos, aceitando a ignomínia e morte para livrar o homem do resultado da desobediência. Jesus morreu não para salvar o homem em seus pecados, mas de seus pecados. Deve o homem abandonar o erro de seus caminhos para seguir o exemplo de Cristo, tomando a sua cruz e seguindo-o, negando-se a si mesmo e obedecendo a Deus, custe o que custar. Disse Jesus: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6, 24. Se somos verdadeiros servos de Deus, não deve haver em nosso espírito nenhuma dúvida quanto a havermos obedecer os seus mandamentos ou consultar nossos próprios interesses temporais. Se os crentes, na verdade, não forem sustidos por sua fé nestes dias relativamente pacíficos, que os deterá quando vier a grande prova e sair o decreto contra todos os que não adorarem a imagem da besta, nem receberem na testa ou nas mãos o sinal. Não está longe esse tempo solene. Em vez de se tornar fraco e irresoluto, o povo de Deus deve estar unindo forças e ânimo para o tempo de angústia. Jesus, nosso grande exemplo, em sua vida e morte ensinou a mais estrita obediência. Ele morreu, o justo pelos injustos, o inocente pelos culpados, para que se preservasse a honra da lei de Deus e ao mesmo tempo não tivesse o homem de perecer completamente. O pecado é a transgressão da lei. Se o pecado de Adão trouxe tão inexprimível miséria, exigindo o sacrifício do amado Filho de Deus, qual não será a punição dos que, vendo a luz da verdade, anulam o quarto mandamento do Senhor? As circunstâncias não são desculpas. As circunstâncias não justificam a quem quer que seja para trabalhar no sábado por amor de ganho secular. Se Deus excusasse um homem, poderia excusar a todos. Por que não deveria o irmão L, que é pobre, trabalhar no sábado para ganhar o pão de cada dia, quando ele poderia, assim fazendo, estar em melhores condições de manter a família? Por que não deveriam outros irmãos ou todos nós guardar o sábado só quando fosse conveniente fazê-lo? Responde a voz do Sinai: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo 20, versos 9 e 10. Os erros cometidos por crentes na verdade trazem sobre a igreja grande fraqueza. São pedras de tropeço no caminho dos pecadores e impedem-nos de virem para a luz. Irmão, Deus o chama para se colocar inteiramente ao seu lado e deixar suas obras revelarem que o irmão respeita seus preceitos e mantém inviolado o sábado. Ele lhe ordena que desperte e reconheça o seu dever e seja leal às responsabilidades que lhe cabem. Estas solenes palavras lhe são dirigidas: se desviares o teu pé do sábado, e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 58, versos 13 e 14. Como muitos de nossos irmãos, o irmão está emaranhado com os transgressores da lei de Deus, adotando seus pontos de vista e caindo nos seus erros. Deus visitará com os seus juízos os que professam servi-lo e, no entanto, na realidade servem a Mamon, os que, por amor de suas vantagens pessoais, desrespeitam a expressa ordem do Senhor, acumulam sobre si a desgraça futura. A Igreja deve verificar cuidadosamente se, como os judeus, não fizeram do templo de Deus lugar de venda. Disse Cristo: está escrito:
A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Mateus 21, verso 13. Não estão muitos de nosso povo caindo no pecado de sacrificar sua religião por amor do ganho mundano, mantendo uma forma de piedade, enquanto se dedicam inteiramente a ocupações temporais? A lei de Deus tem de ser conferida o primeiro lugar de todos, devendo ser obedecida no espírito e na letra. Se a palavra de Deus, pronunciada com majestosa solenidade do Monte Santo, é considerada levianamente, como serão acolhidos os testemunhos de seu espírito? Mentes tão entenebrecidas que não reconheçam a autoridade dos mandamentos do Senhor, dados diretamente ao homem, pouco benefício poderão receber de um instrumento débil por ele escolhido para instruir seu povo. A idade não é desculpa. Sua idade não o excusa de obedecer aos mandamentos divinos. Abraão foi duramente provado em sua velhice. As palavras do Senhor se afiguravam terríveis e indesejadas àquele ancião combalido, todavia ele nunca pôs em dúvida sua justiça, nem hesitou na obediência. Poderia ter alegado que era velho e débil, não podendo sacrificar o filho que era a alegria de sua vida. Poderia ter lembrado ao Senhor que aquela ordem estava em desarmonia com as promessas que lhe haviam sido dadas a respeito de seu filho. Mas a obediência de Abraão prestava a ele sem murmurar nem acusar. Era implícita sua confiança em Deus. A fé manifesta por Abraão deve ser nosso exemplo. Entretanto, o quão poucos suportam pacientemente uma simples prova de repreensão pelos pecados que lhes ameaçam o bem-estar eterno. Quão poucos acolhem com humildade a repreensão e a aproveitam. A reivindicação de Deus em relação à nossa fé, nossos serviços, nossas afeições, deve encontrar resposta animosa de nossa parte. Somos infinitos devedores ao Senhor e devemos, sem hesitar, satisfazer mesmo ao menor dos seus reclamos. Para ser um violador dos mandamentos, não é necessário que pisemos a pés todo o código moral. Se desrespeitarmos um só preceito, somos transgressores da lei sagrada. Mas se queremos ser verdadeiros observadores dos mandamentos, devemos observar estritamente cada preceito que Deus nos ordenou guardar. O constante cuidado de Deus. Deus permitiu que seu próprio filho fosse morto para cumprir a penalidade da transgressão da lei. Como tratará ele então com os que, em face de todas as evidências, ousam aventurar-se na vereda da desobediência depois de terem recebido a luz da verdade? O homem não tem o direito de alegar sua conveniência ou necessidade nesta questão. Deus proverá. Ele que alimentou Elias junto ao ribeiro, tornando um corvo seu mensageiro, não deixará que a seus fiéis falte o alimento. O Salvador perguntou aos discípulos premidos pela pobreza, porque andavam ansiosos e perturbados com respeito ao que deviam comer e com que se deviam vestir. Disse ele: Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Mateus 6, 26. Apontou ele para as lindas flores formadas e coloridas por mão divina, dizendo: E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Mateus 6, versos de 28 a 30. Onde está a fé do povo de Deus? Por que são tão descrentes e desconfiantes daquele que lhes provê as necessidades e os sustém por sua força? O Senhor provará a fé do seu povo, enviará repreensões que são seguidas de aflições, se essas advertências não forem acatadas. Interromperá a fatal letargia do pecado a qualquer custa para os que se desviarem de sua fidelidade a ele e despertá-los-á de modo a reaverem o senso do dever. Meu irmão, sua alma tem de ser despertada e sua fé ampliada. Por tanto tempo o irmão se desculpou em sua desobediência, alegando isto ou aquilo, que sua consciência assim em nada adormeceu,
deixando de lembrar-lhe os seus erros. Por tanto tempo seguiu suas próprias conveniências a respeito da observância do sábado, que sua mente se tornou inapta para receber impressões quanto ao seu procedimento de desobediência. Entretanto, nem por isso é menos responsável, pois o irmão mesmo se pôs nessas condições. Comece desde já a obedecer aos mandamentos divinos e confie em Deus. Não lhe provoque a ira, para que não visite com terrível castigo. Volte a Ele antes que seja tarde e busque o perdão de suas transgressões. Ele é rico e abundante em misericórdias. Ele lhe dará sua paz e aprovação se chegar a Ele em humilde fé.